Bom, então, como eu falei, a gente hoje vai abordar a questão dos aspectos históricos, né, sociais e culturais processuais de doença, até porque quando a gente for ver o assunto determinantes, né, sociais em saúde, a gente vai exatamente precisar ter toda essa introdução com relação ao processo, a evolução, né, desse processo saúde e doença, tá? E aí, né, a gente vai bem antes, né, bem lá atrás, onde quem iniciou, né, quem é considerado aí o pai da saúde, né, o pai da medicina, por conta de que na época só existiam profissionais médicos, né, na área da saúde. Foi Hipócrates, né, ele era um médico grego, que ele viveu há cerca de 2.500 anos, né, ele é mais ou menos 400 a 500 anos antes de Cristo, né, e ele foi a primeira pessoa a documentar, evidenciar e a utilizar a palavra epidemion, né, para distinguir as doenças, né, e essas doenças que visitavam, né, de forma esporádica as pessoas, daquelas que eles chamavam de endemion, né? E daí, gente, essas expressões, né, na verdade, elas já se remetem ao formato como as doenças elas eram encaradas. Elas eram encaradas como castigos, né? Inclusive como os demônios, né, que enviavam esses castigos para a humanidade, para a população, e a visão era muito relacionada ao merecimento de receber uma doença, né, por termos feito algo de errado, algo de ruim. E a morte, né, era exatamente o maior castigo, né, de todos. Era essa morte. E dentro dessa evolução, né, surgiu a teoria dos miasmas, né? E o que é essa teoria dos miasmas, professora? É exatamente uma teoria relacionada ao que provocava, né, as doenças. Depois desse momento em que se imaginava que elas eram castigos, né, que elas eram providências divinas ou enviadas, né, pelos demônios, né? A gente sabe que na época da Grécia Antiga, né, os deuses, né, os deuses gregos, segundo aí as histórias, eles habitavam, né, o Olimpo em Roma e eles conviviam, né, na Terra junto com os humanos mortais, né? E nessa história eles já acreditavam, né, exatamente em demônios, né? Bom, aquele que deseje compreender a ciência médica deve considerar os efeitos das estações do ano, né? Na teoria dos miasmas, ele traz exatamente isso, né? As águas e suas origens, o modo de vida das populações. Então, conforme o local onde eu vivo, eu tenho aí uma relação com determinadas patologias. Conforme a água, a origem da água, né, que eu ingiro, que eu utilizo, eu também venho a ter outras categorias, outros tipos de doenças. E conforme as estações do ano e por conseguinte, o ar, né, no qual eu convivo, eu tenho também uma relação com uma outra categoria de patologias. E aí as doenças serão analisadas de forma racional e não mais, né, como um fenômeno sobrenatural, tá? Então, a partir da teoria dos miasmas é que as doenças elas foram pensadas de forma racional, tá? Dentre os aspectos, né, históricos, talvez até na epidemiologia, na disciplina de epidemiologia você já tenha visto alguns desses nomes, né? Mas a gente tem John Brown, né, lá em 1662, ele buscou estudar sobre a mortalidade, né, em Londres.
E ele é considerado aí o pai da demografia e das estatísticas vitais, né? Um pioneiro no uso de coeficientes. E a partir desse momento, né, a epidemiologia ela não estava ainda, né, como um conhecimento, como um campo de conhecimento, né, mas sim com práticas discursivas, né, sobre a dimensão coletiva das doenças. E a partir da saúde pública, né, e das desigualdades, das taxas de mortalidade, foi que começou a se pensar exatamente as doenças do ponto de vista epidemiológico, né, de como eu vou contabilizar, como eu vou calcular esses percentuais, como eu vou analisar, avaliar esses tipos de situações, tá? Bem como, gente, nós, lá no século XIX, né, onde a saúde, a medicina, ela teve o seu boom, né, a sua mudança, né, de era, onde a gente saiu exatamente dessas teorias, né, miasmáticas e passamos a iniciar a era bacteriológica, né, ou, né, também chamada teoria da unicausalidade, né, foi exatamente o momento onde a busca pelo entendimento do processo saúde e doença, ele começou a se dar de forma científica, de forma mais objetiva, de forma estruturada, né, utilizando metodologias de pesquisa, né, de pesquisa científica, tá? E dentro dessa conjuntura, né, a gente estudou muito o semestre passado sobre metodologia da pesquisa científica, e nós tivemos exatamente, né, essa visão, né, sobre a importância da gente sair do empírico, né, da ideia de possibilidades, né, de achismo, né, e partirmos para uma coisa mais científica, uma coisa mais buscando exatamente, traçando, utilizando, né, uma forma metodológica de se chegar a determinado ponto, a determinado conhecimento. E aí, né, como até então o paradigma dominante era a teoria miasmática, né, as doenças, elas são causadas, e na teoria miasmática, só relembrando, as doenças são causadas por emanações, né, originando-se do solo, água e ar, né, resultando em um aumento da mortalidade. Professor, e nessa época as pessoas não morriam de doenças como as de hoje, infarto, AVC, né, as doenças infecto-contagiosas, né? Exatamente, gente. As pessoas já morriam dessas doenças, né? Entretanto, mesmo lá na época, né, da busca da causa, né, das doenças, ainda sendo causas sobrenaturais, as pessoas já morriam, na verdade, eram dessas patologias que nós temos até hoje, né? Entretanto, o como, né, ou a forma como isso se dava, é que acreditava-se na época exatamente na teoria miasmática. E aí, essa teoria ela entra em crise, né, pois ela não explicava as formas epidêmicas com grande velocidade e dispersão geográfica. A exemplo, nessa época, nesse período, né, da gripe, né, do cólera, da febre amarela, né, e outros agravos que eles abriam espaço para um novo paradigma, né, eles precisavam entender como se dava essas grandes epidemias, né, como é que isso acontecia. E aí, inclusive, por exemplo, a gripe espanhola, né, que devastou e que durou aí quase 3 anos, né, e praticamente devastou lá a região da Espanha,
como é que ela se propagava daquela forma, né? Então, se eu acreditava que, por exemplo, uma comunidade que morasse, uma comunidade ribeirinha, né? E ela adquiria ali aquela doença, aquelas pessoas dali adoeciam e morriam ou se curavam, então aquela doença não era relacionada, por exemplo, ao cólera, né? Era uma doença ali relacionada à água, entende? Tem uma relação, gente, né? Entre a teoria miasmática e a teoria da unicausalidade, né? Entretanto, nós temos aí essa diferença e esse foco, né? Buscando exatamente, nesse momento, outras causas, né? E aí, por isso, o termo unicausalidade. Nesse momento, né, nesse início da era bacteriológica, assim como tudo na saúde, gente, a maioria das coisas na saúde, pelo menos, elas foram descobertas, elas foram evidenciadas de forma, como é que eu posso dizer, sem intenção, né? Por exemplo, os próprios antibióticos, eles foram descobertos de forma não intencional, né? Então, Louis Pasteur estava lá estudando, né, sobre os fungos, né, estudando sobre os mofos, né, e ele percebeu que desculpem, ele estava estudando sobre as bactérias, né? E aí ele percebeu que o mofo, que onde tinha uma região, uma área lá na sua bancada de estudo, que tinha mofo, que tinha presença de mofo, que tinha presença de fungos, né? As bactérias elas não se desenvolveram, né? Como nas outras lâminas que estavam distantes dessa área, né? Mais úmida, mais mofada. Então foi daí que ele descobriu, né? O penicillium, que hoje é a bezetacil, né? Que a gente utiliza ainda hoje, né? Não em tão grande escala como na época do seu surgimento, mas ainda, né, ainda assim, ela tem a sua utilização. E aí a gente teve, né, aí nesse início do século XIX ainda, vários cientistas, né, e cada um foi direcionando seus estudos e tentando se alinhar, né, e tentando dar uma noção, um entendimento, né, de uma forma mais geral. E a gente teve Villermé, né, que investigou a pobreza, as condições de trabalho e suas repercussões sobre a saúde. E ele realçou as estreitas relações entre o socioeconômico e a mortalidade. Então, gente, percebam, o que hoje a gente entende como saúde coletiva, e eu acho que a disciplina de saúde coletiva de vocês é só no semestre que vem, o que hoje a gente tem como saúde coletiva, o que hoje a gente vai ter aí como esse entendimento da saúde de modo geral, com essa visão ampliada do conceito de saúde que a gente viu, né, que foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde, que a gente viu aí em uma das aulas anteriores, nós temos exatamente esse contexto, né, ó. Lá em 1782, você já tinha, né, 1800, digamos, né, que foi a época em que ele realmente deve ter se debruçado nesses estudos. Ele investigou a pobreza e as condições de trabalho e a relação disso, né, com a saúde, né? Então, isso não é algo novo, né? Então, ele conseguiu ainda estabelecer essa relação, essa estreita relação entre a situação socioeconômica e a mortalidade. O que isso quer dizer, gente? As pessoas mais abastadas, né? As pessoas mais ricas, né? As pessoas de um padrão, de um poder, né, social maior, ela consegue, né, por ter os recursos, por ter condições melhores de vida, ela se mantinha, né, mais saudável e tinha uma mortalidade diminuída. Entretanto, gente, se a gente for avaliar
estatística, né, epidemiologia, pode ser que isso acontecia porque era um menor percentual de pessoas com essas condições, né? Então, pode haver essa relação. Então, por exemplo, se eu tenho 100 pessoas que vivem em condições, né, de dificuldade socioeconômica, e dessas 100 pessoas, 50 morrem, né? E eu tenho 10 pessoas que vivem numa condição socioeconômica melhor, e dessas, né, 4 morrem, eu já tenho um percentual menor. Mesmo se eu analisar percentual. Se eu for analisar número bruto, eu tenho, enquanto 4 morreram, 50 morreram, né? E se eu estiver analisando percentual já, eu tenho outra situação. Gente, só um minutinho, por favor. Só um minuto, tá?
Bom, gente, desculpem, tá certo? É porque eu tinha que resolver aqui uma questão e a pessoa chegou agora. Então, assim, como eu estava colocando. E aí a gente tem, né, William Farr, né, ele, inclusive, tem uma lei, né, lei de Farr. Essa lei, ela faz a descrição, né, das epidemias. Ele conseguiu fazer esse levantamento e essa identificação, né, com essa ascensão rápida no início, uma elevação lenta, até o ápice e o início da queda mais rápida. Então, é por isso que essa lei, né, ainda hoje, a gente utiliza, porque ele foi o primeiro a conseguir registrar, né, esse tipo de situação, né, onde que é um processo normal, comum das epidemias, né? A gente está vivendo um momento desses, né? Um momento de pandemia. Estamos aí já nessa fase de queda, né? Mas ainda não estamos livres, né? Dessa patologia. E isso, né? Vai exatamente fazer com que nós tenhamos o entendimento aí de como funcionou, né, de como gerou aí essa etapa e como essa lei de Farr, né, ela realmente ainda é válida até hoje. Ele também foi responsável pela classificação de algumas doenças, né, sobretudo nesse tópico de separação por agentes etiológicos, né, e também doenças infecto-contagiosas e doenças não infecto-contagiosas, né? Ele conseguiu aí iniciar, né, pelo menos, esse processo de classificação das doenças. Bem como ele alertou, né, a comunidade médica da época sobre a importância das informações epidemiológicas para o planejamento de saúde, né? Então, a partir do conhecimento, a partir desse entendimento e desse conhecimento das informações epidemiológicas, buscou-se realizar esse planejamento para, né, evitar outras epidemias, outros momentos dessa forma, né? John Snow, né, ele foi muito importante por conta da epidemia de cólera, né? Ele é considerado o pai da epidemiologia, ele introduziu realmente a epidemiologia como um campo, né? Tem um filme, O Despertar de uma Paixão, se eu não me engano. Ele é baseado um pouco, né, na história de Jon Snow. É um filme que acontece, um filme já um pouco antigo, né, que acontece no Vietnã, né? E, claro, tem todo o lado romântico, né, do filme, onde era um jovem médico, né, que era casado, e a sua esposa, ela o traiu com um amigo da família, né, e aí ele, para se vingar da esposa, levou a esposa para o Vietnã em plena pandemia de cólera, né, e lá eles viveram momentos bem críticos, né, ela foi trabalhar como voluntária numa creche, num orfanato, né? E lá muitas pessoas, muitas freiras morrendo, né, de cólera, e as crianças órfãs, né, da pandemia, da epidemia, desculpem, também, né, eram direcionadas para lá. E aí, como eu falei, tem a parte romântica, né? Lá no Vietnã eles despertaram, por isso o nome do filme é Despertar de uma Paixão. Eles se apaixonaram, né? Mas ele adquiriu cólera, né? Mas antes disso, gente, ele conseguiu, né, determinar que a transmissão do cólera,
era através das águas contaminadas, né? E também conseguiu fazer estratégias, desenvolver estratégias, né, de prevenção antes mesmo do conhecimento de qual era o agente etiológico, né? De estudar microscopicamente, detalhadamente, quem era o agente etiológico. Então, só o fato dele ter descoberto que a transmissão hídrica ela era muito importante no processo da epidemia, já conseguiu aí um grande avanço, né? Então, como é que funcionou? Lá no filme, se vocês tiverem curiosidade e tempo de assistir, é bem interessante, porque no filme ele começa a buscar, né, o porquê que não consegue controlar e novos casos aparecendo, e o cólera, né, causado por uma bactéria, que ela, o processo de desidratação, né, ele é muito avançado, porque as fezes e os vômitos são líquidos, né, totalmente líquidos, então ele desidrata todo o corpo, e você tem que fazer reposição hídrica, né, e fazer uso de antibióticos, e na época a gente não tinha antibióticos ainda, né? Hoje a gente já tem, mas na época era só hidratação, 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 e esperar melhorar com a hidratação ou esperar a morte, né, e lá ele conseguiu identificar, ele conseguiu ver exatamente essa questão como é que eu posso dizer? Do processo que acontecia com os corpos, né? Então, no Vietnã, eles pegavam os corpos das pessoas que morriam com cólera e jogavam num rio. E eles consumiam a água desse mesmo rio, né? Então, quando ele identificou isso, ele percebeu que a transmissão era hídrica, né? E aí, nesse sentido, o que foi que aconteceu? Ele estabeleceu uma forma de drenagem da água do rio anterior ao local onde as pessoas colocavam os corpos. Então, o rio ele tem uma correnteza unidirecional. Então, daí ele já conseguiu, fazendo essa drenagem hídrica, já conseguiu fazer com que a população só ingerisse água limpa. E também modificou a forma de destino desses corpos, apesar de ser uma cultura, né, do Vietnã, mas ele sugeriu que os corpos fossem queimados, né? E as cinzas é que fossem colocadas no rio, né? Porque aí nesse momento, nesse processo, o que acontece? Você acaba conseguindo fazer com que a cultura, né, ela seja seguida, né, mas o que acontece? Dentro dessa cultura, né, a cultura era atendida, só que depois do corpo já queimado, né? Bom, como eu já falei, considerado o pai da epidemiologia, né, ele introduziu essa epidemiologia, né, de campo, onde se ia, né, até o encontro, né, das patologias, e fez um estudo minucioso, né, em residências com coleta planejada de dados. Então, por isso, né, que é o pai da epidemiologia, porque ele realmente transformou a epidemiologia numa ciência, né, e utilizando uma metodologia. Pasteur, né, Pasteur, nossa, Pasteur deveria ter aí várias e várias estátuas e nomes e de rua e nomes de país, enfim, né, por quê? Da importância, né, que ele teve com relação ao estudo microscópico, né, para que fosse possível fazer essa separação desses agentes etiológicos, né, e a possibilidade e o que ele conseguiu, né, com relação à identificação e o isolamento, né, de bactérias. Então, isso foi fundamental. Dentro aí da história, né, com relação a essas bases biológicas, ele
conseguiu descobrir, né, e eu até já falei hoje, os primeiros antibióticos, né, exatamente baseado nesses estudos que ele realizava com essas doenças infecciosas, tá? E aí, nesse ponto, né, esse quesito, a gente, não só enquanto ciência, enquanto cientista, mas enquanto, né, pessoas, nós somos, né, devemos ser muito gratos, porque se a gente tem antibióticos hoje e os antibióticos, eles verdadeiramente conseguem salvar muitas vidas, né? Sobretudo hoje, nessa era, né, mais moderna, nessa era hospitalar, onde o número de infecções hospitalares, né, de pacientes tratados com antibióticos é altíssimo. Nós temos aí, né, um fato realmente histórico, que é o surgimento dos antibióticos. Talvez seja uma das mais importantes descobertas da humanidade, gente. Por quê? Professora, você não acha que foi anestesia? Gente, anestesia, você já fazia cirurgias. Claro, os meios, os métodos, né, de anestesiar os pacientes, eles não eram lá muito agradáveis, né? Se dava pancadas na cabeça, se provocava desmaio do paciente através da inalação de éter, você alcoolizava os pacientes, mas você já fazia cirurgias, você já tinha conseguido formas, meios de fazer isso. Pasteur, ele descobriu antibiótico, gente. Antibiótico é fantástico, assim. Vocês vão ver, quem for trabalhar, sobretudo na área hospitalar, né? Eu que tenho muita vivência de UTI e muita vivência hospitalar, é fantástico você ver um paciente praticamente morto, né, por uma infecção, por uma septicemia, e você vê a evolução dele dia após a introdução do antibiótico certo para o tipo de bactéria, né, que ele está, entendem? É a mesma relação das vacinas para com os vírus, né? É a relação do antibiótico para com as bactérias, né? Onde nós temos aí muitas vidas salvas, né? Por conta exatamente dessa descoberta, né? Porque hoje em dia, gente, os antibióticos, a maioria das classes de antibióticos ainda terminam em ina, né? É oxacilina, porque a penicilina, né, ela veio do penicillium, que foi exatamente a descoberta de Pasteur. E aí você ainda tem hoje muitos, né, azitromicina, oxacilina, vancomicina, todos ainda são dessa mesma linhagem lá descoberta por Pasteur, né? Aí hoje você já tem algumas outras classes de antibióticos, né? Mas é fantástico, né? Essa evolução. Se a gente tivesse, se por exemplo o coronavírus fosse por isso que as maiores pandemias, né, vistas até hoje na humanidade não são de infecções bacterianas, tá, gente? A não ser a cólera, mas a grande epidemia de cólera, a gente não tinha antibiótico ainda, né? Mas as pandemias, né, as pandemias mesmo, são de vírus, né, são virais. Porque exatamente a busca, a forma são as vacinas, né? E aí não é um processo fácil, né, de descobrimento de vacina. Nós já estamos em outubro, né? Outubro foi quando os primeiros casos de coronavírus, né, de Covid-19, pelo SARS-CoV, né, 6, foram os primeiros casos registrados na China, né, outubro de 2019. Nós estamos há um ano, né, e nós ainda não temos uma vacina, percebem? E em pleno século XXI, em pleno novo milênio, né, milênio 2020, em pleno 2020, a gente ainda não conseguiu, a gente leva mais de um ano
né, com toda a tecnologia, com toda a aparelhagem, com todos os microscópios, com todos os cientistas, com toda a experiência, né, de pelo menos aí 200 anos, nós ainda não conseguimos. Nós estamos há mais de um ano e nós não temos nenhum soro, nenhuma vacina. Percebem quão grande foi o feito de Pasteur, né? Ainda com estudos muito incipientes, com microscópios muito básicos, né? Enfim. Então a gente tem aí, eu sou fã, né? Desculpem aí a empolgação, mas é porque eu sou fã do que ele fez pela humanidade, né? E aí, no fim do século XIX, né, lá se fez um confronto, né, entre a teoria miasmática e o contagionismo, né, ou seja, houve a consolidação realmente da teoria da unicausalidade, que é esse entendimento de que as doenças, elas eram contagiosas, né? Partimos lá das doenças de causa sobrenatural, passamos pela teoria miasmática com as doenças de causas ambientais, né, solo, água, ar, e chegamos, né, na teoria da unicausalidade com exatamente esse entendimento que a doença ela é causada por um agente, né, biológico específico. Cada doença é causada por um agente biológico específico. Por isso, unicausalidade, tá? Porque quem causa cada doença, um agente é o causador, certo? Então, por isso o termo unicausalidade. Pouca atenção às doenças não infecciosas, né? Até então, gente, o foco eram as doenças infecto-contagiosas, o foco eram as doenças transmissíveis, né? As doenças causadas por um agente biológico. E o estabelecimento das estratégias de prevenção, né? E daí, lá em 1850, as estratégias, né, eram exatamente quarentena, né, que a gente vivenciou agora. A gente é expert em quarentena, né? Algumas doenças, mesmo sendo infecciosas, que conseguiu se identificar que a transmissão era através de animais, então passou-se a ter esse controle dos animais. Quais doenças, professora? Raiva, né? Raiva humana, já se tinha essa ligação com o cachorro, com o morcego, né? Leptospirose, que também atingiu muita gente, né? Na Europa, sobretudo a nível da Itália. Então, buscou-se esse extermínio aí dos ratos. Bem como, gente, o isolamento, né? A quarentena, ela engloba o isolamento social e o isolamento, como é que eu posso dizer, individual, né? Na quarentena, né, a gente vivia o que a gente vive hoje, e para os casos, né, que o paciente já manifestava a doença, eles eram isolados, como nós também, né, que adquirimos Covid, fomos isolados. Entretanto, a forma de isolamento, né, das patologias eram as pessoas, os pacientes, eles eram isolados mesmo fora da casa, né? Era feito um quarto, era levado para uma casa de campo, uma casa de fazenda, e lá esse paciente realmente ficava o resto dos seus dias em total isolamento. Sobretudo, gente, os pacientes que na época eram chamados de enfraquecidos, né? Que eram os portadores de tuberculose, até porque eles não consideravam que a tuberculose
eles ainda não tinham o conhecimento amplo, né, que nós temos hoje, que a tuberculose é causada por uma bactéria, tá? Então, como eles não tinham esse conhecimento, não tinha antibiótico para a tuberculose, e as pessoas eram isoladas dessa forma, e ficavam lá, né, recebendo alimentação, mas sem qualquer contato social, né, e ficavam lá até morrer, né, depois de morrer, eles queimavam, né, o lugar, a casa. Então, assim, na Europa, eu nunca fui na Europa, mas assim, através dos filmes, eu gosto muito de filmes, vocês sabem disso. Os filmes que eu assisto, ainda existem muitos, né, esses lugares dentro das cidades que eram destinados a esse tipo de isolamento, né? Isso até surgirem, né, os hospitais. Com o surgimento dos hospitais, esses pacientes eles passaram a ser isolados, né, nesses hospitais, né, que eram chamados de nosocômios na época, né, exatamente porque eram nosocômios, eram lugares, né, de isolamento, destinados a isolamento. Então, o objetivo do internamento, que na época também não era internamento, né, era da estadia de um paciente em um nosocômio, não era cuidar dele, não era tratar dele como a gente faz hoje nos hospitais. Era simplesmente fazer esse processo de isolamento. Bom, e aí na primeira metade do século XX, né, com essa influência da microbiologia, com os desdobramentos que isso acontece, né, que isso conseguiu, alcançou, teve a identificação, né, aí de forma mais você pega para mim, por favor? De forma mais avançada, né, a identificação dessa série de agentes etiológicos e bem como das estratégias de prevenção, né, baseadas no saneamento ambiental, no controle de reservatório, de vetores e de reservatórios, né? Conhecimento sobre a transmissão das doenças, como se dava, como se deu essa transmissão, e a ecologia da saúde, né? E aí, né, nesse momento, nós já temos, inclusive, cientistas, né, nossos, aqui no Brasil, como é o caso aí de Oswaldo Cruz, né, Carlos Chagas, Adolfo Lutz, Emílio Ribas, né, hoje eles dão origens, né, a nomes de instituições hospitalares, de laboratórios, né, devido exatamente à sua importância aí nesse conhecimento, nessa ampliação, identificação, né, do conhecimento relacionado a esse como é que eu posso dizer, essa luta, essa busca, né, aí por essas estratégias, né, e aí o surgimento, né, exatamente das vacinas, né, a ampliação dos antibióticos, os estudos, né, já saindo, né, dos agentes etiológicos propriamente ditos, mas o avanço na descoberta dos soros, né, tanto para os agentes etiológicos biológicos, como para os venenos, né, dos animais peçonhentos, tão difundido, tão estudado, né, no laboratório Oswaldo Cruz, tá? Então, a gente tem aí, né, grandes nomes também, a nível nacional, já nessa fase, né, nessa era aí mais atual, digamos assim. Porque na saúde, gente, e é por isso que eu sempre falo para os meus alunos,
500 anos, né? 500 anos não é nada. 500 anos não dá tempo a gente ter grandes evoluções. 500 anos é muito pouco tempo, né? Para nós estarmos trabalhando, desenvolvendo alguma coisa. Então, por isso, o nosso atraso aí nessa questão, né? Você percebem que os primeiros avanços nesses estudos, nesses descobrimentos, foram exatamente avanços europeus, né? Porque a Europa, ela tem mais de 200 anos, né? Como a gente viu lá. Mais de 2.000 anos, desculpem, né? Então, nesse contexto, a gente não pode se considerar como atrasados, né? Nós só temos aí registros, né, de estudos sobre a nossa evolução, né, etiológica, sobre as formas, os meios, né, de prevenção a partir do século XX, né? Então, não nos achemos, assim, atrasados por conta disso, porque isso é um processo, né, de evolução. E aí, né, ainda na primeira metade do século XX, muitos estudos experimentais, né, eles passaram a ser desenvolvidos, sobretudo, gente, estudos de epidemiologia nutricional, né, relacionados a esse desenvolvimento nutricional, certo? Como James Lin, né, estudou a deficiência da vitamina C e, com isso, conseguiu, né, buscar uma forma de prevenção do escorbuto, né, a prevenção do beriberi, por falta de vitamina B1, né, prevenção da pellagra, por deficiência da niacina. Então, carências nutricionais devido aos nossos hábitos alimentares inapropriados, inadequados, né? Até mesmo na época pelo próprio desconhecimento, né, da importância da utilização e da reposição, né, dessas vitaminas. Mas com isso, né, com esses estudos experimentais, foi possível aí focar nas prevenções dessas patologias. E aí, gente, né, os novos questionamentos, né? Como eles ocorrem, né? Hoje em dia a gente não questiona mais causa, né? Sobretudo em alguns tipos de patologias que nós vemos hoje, né? A causa, ela é algo que vai resultar em uma mudança, né? A causa, ela inclui todos os determinantes de eventos, doenças, né? Então, o que que isto quer dizer? Quer dizer que causa, né, pode estar relacionado a intervenções, às características das pessoas, ao tempo, ao lugar, às condições de vida, né, às condições culturais, às condições raciais, tá? Então, hoje, a causa, né, ela é muito mais ampla do que a unicausalidade, tá? E aí é exatamente uma transição entre a unicausalidade e a multicausalidade, que é o que a gente vai ver agora. Então, qualquer desenho de estudo, né, ele vai isolar, em determinado momento ou período, a estrutura demográfica de uma população de base, de modo a demonstrar os determinantes e eventos em estudo relacionados a essa população. Então, a gente precisa compreender, né, exatamente esse aspecto, essa mudança significativa que houve, né, que houve nesse contexto, né, onde nós temos a questão, né, ainda da permanência, né, das doenças infecto-contagiosas, mas que nós temos a ampliação dessas doenças infecto-contagiosas e junção delas com os demais fatores
né, que vem aí a desenvolver uma patologia, tá? Então, por isso, gente, hoje é tão importante a gente conhecer, né, a população. É tão importante a gente entender do ponto de vista epidemiológico, compreender do ponto de vista social, compreender do ponto de vista demográfico, econômico, financeiro, de condições ambientais, de condições de saneamento, né? Por isso hoje é tão amplo. Ainda nesses novos questionamentos, né, os descobrimentos microbiológicos mais avançados, né, porque os parasitas, né, bactérias e mais tarde os vírus, eles passaram a ser as últimas e únicas, né, causas para a produção da doença. E aí, como eu já falei, substituíram aí as concepções sobrenaturais e das condições da causalidade. Essa teoria contribuiu para mascarar os efeitos sociais, né, produzidos pelo sistema de exploração capitalista. Né? Então, a partir do momento em que eu atribuí como motivo para as doenças apenas os descobrimentos microbiológicos, ou seja, atribuímos apenas a uma única causa, né, nós reduzimos aí a percepção da importância dos efeitos sociais socioeconômicos. O modelo da causa única, né, ele não mais explica o processo saúde-doença. E aí, né, o que acontece? Resultamos num novo conceito, que é a teoria multicausal, ou teia da causalidade, tá? Teia de aranha, né? Com várias conexões, né? Na qual diversos fatores ou diversas características individuais, comportamentais e de estilos de vida, presumivelmente vão interagir entre si e vão causar doenças, tá? E isso hoje é muito claro, né? O quanto realmente a teoria multicausal, ela é realmente a teoria que define, né, que de forma ampliada consegue, né, apresentar essa interação, né, entre as características individuais, os fatores de risco, o meu comportamento, o meu estilo de vida. Então, tudo isso implica, né? Entre os fatores de risco, hipertensão, eu já ter hipertensão, eu já ser diabético, né? Eu fumar, beber, né? Ingerir alimentos não saudáveis, tá? Então, a gente já tem aí toda essa questão com relação a esses fatores de risco. As próprias características individuais, né? Cada um de nós temos características individuais, né? Por exemplo, até então não se sabia que a obesidade era uma doença, né? Mas hoje que a gente sabe que a obesidade é uma doença, então fica muito mais claro, né? Que nós estamos aí nesse processo, né, de interação entre todos esses fatores, tá, para o surgimento das doenças. Então, hoje uma doença, hoje, por exemplo, um AVC, né, um infarto, ele não é causado apenas por uma única coisa. Ele é causado por um conjunto de fatores, né, que estão aí presentes, né, dentro do comportamento, dentro do estilo de vida, né, hábitos alimentares, né, ausência de práticas de atividades físicas, hereditariedade, né, enfim. E aí essa transição, né, epidemiológica, da epidemiologia de doenças infecciosas para as doenças, né,
aí crônicas, ocupacionais, né? Novos problemas de saúde pública, né, nos países desenvolvidos após a Segunda Guerra Mundial, surgiram as úlceras pépticas, as doenças cardiovasculares, câncer de pulmão, desenvolvimento de metodologias para estudos epidemiológicos, né, observacionais, ou prospectivos, ou casos controle, análises multivariadas, né, a gente viu um pouquinho disso aqui no semestre passado, na metodologia da pesquisa. E a teoria multicausal, né? Realmente a consolidação dessa teoria, né? Onde a causa das doenças não é mais uma única causa, mas várias causas contribuem para essa produção da doença. E nesse contexto, né, com a crise do paradigma unicausal, exatamente pelo fato dele não dar resposta a outros agravos que começaram a surgir. E esse novo marco de interpretação, ele procurou conduzir ações consequentes com as necessidades de acumulação do capital. Ou seja, gente, descobrir fatores causais na produção do agravo para se buscar medidas, né, que se possa realmente implementar de forma maciça, se buscar esse controle, né? Não se tratava, gente, de chegar, né, às verdadeiras causas do problema, mas sim colocar uma cortina ideológica, né, que realmente mascarasse a realidade, que permitisse, ao mesmo tempo, obter resultados pragmáticos adequados, né? Quebrar essa cadeia epidemiológica, fazer com que houvesse, né, esse entendimento dos intervenientes na produção do fenômeno, né, de modo a diminuí-lo, sem, contudo, tocar nas causas estruturais. Então, assim, eu chamo vocês para refletir exatamente sobre isso, né, sobre como nós, enfermeiros, vamos nos comportar, né, diante do processo de saúde e doença, compreendendo aí a teoria multicausal, né? Focando nessa compreensão da teoria multicausal, buscando entendê-la, buscando fazer uma relação com as nossas ações práticas, né? Buscando fazer esse ajuste, esse paralelo. Dentro desse interim, né, nós ainda tivemos, gente, ainda temos, né, essa questão da teoria ecológica, né, onde nós podemos, né, nesse aspecto, buscar, né, ordenar, né, as causas dentro de possíveis categorias, né, ou fatores que vão intervir e condicionar o aparecimento e o desenvolvimento das doenças, tá? Então, essa teoria ecológica, a gente vai exatamente focar no entendimento do todo, né? E com isso, nós vamos poder estar compreendendo de uma forma mais efetiva essa inter-relação que há, sobretudo, entre o agente, o hospedeiro e o meio ambiente, tá? Que é aquele triângulo, né? Aquela pirâmide que nós já vimos, né? No nosso encontro passado, né? Essa pirâmide, ela vai exatamente focar, ela vai atuar aí para que a gente consiga buscar, né, o equilíbrio entre esses três fatores para conseguirmos a manutenção da nossa saúde, né? E com isso, né, nós vamos ter
exatamente uma crítica principal, que é o que se desconhece, né? O desconhecimento da categoria social do homem e a transformação, né, eminentemente biológica dessa categoria, né? A gente deixar, né, esquecer o lado puramente, né, biológico de nós seres humanos e buscarmos aprofundar aí nas diferenças, né, nas demais possibilidades que nós possamos ter. Nesse contexto, no que nós temos, né, de fato? A gente vai ter exatamente esse marco teórico alternativo, né, da epidemiologia social, né, que é isso que a gente vai abordar no nosso próximo encontro, tá? Gente, o que acontece? Como eu falei para vocês, a gente vai precisar ter alguns momentos, né, de aulas fora do nosso horário normal, né? E dentro dessa nossa programação, nós teríamos aula na próxima terça-feira à noite, certo? Porque a gente tem que... Na terça-feira a gente teria aula à noite, na quarta-feira a gente tem aula, né, pela manhã, normalmente, para que no dia 21, né, já está programada a nossa primeira AP, né, e a gente precisaria avançar, concluir aí com os assuntos da nossa primeira AP. O que acontece, gente? Obviamente vocês não vão ter faltas, por acaso alguém não puder assistir, né, a aula. Bem como vocês sabem que as aulas ficam gravadas, então vocês vão poder estar acompanhando, né, após as aulas gravadas que vão ser inseridas no ambiente virtual, tá? Mas, assim, para nós professores, né, que a gente consiga fechar a nossa carga horária de disciplina e todo o conteúdo, né, nós precisamos estar atuando, né, dessa forma, fazendo dessa forma, tá? E aí, assim, o que eu procurei organizar? Eu procurei organizar para que todo assunto que a gente veja nos dias em que a gente vai se encontrar à noite, a gente também consiga ver ainda ou a conclusão ou o fechamento desse mesmo assunto na aula seguinte, tá? Então, Emanuela, assim, no caso, você tanto vai poder acompanhar, né, depois assistindo ao vídeo, né, da aula, como também a gente vai fazer o fechamento do assunto, do conteúdo na quarta-feira, tá bom? Então, eu queria marcar com vocês para terça-feira, dia 13, certo? Dia 13, aí 18h30, eu mando o link para vocês para a gente ter a nossa aula, tá certo? Ok? Eu vou também passar essa informação lá no grupo para os que não estão aqui na sala no momento, tá bom? Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, pronto, nós nos encontramos agora, terça-feira, 18h30, tá certo? Ok? Combinado? Eu já fiz a chamada pelas entradas, tá certo? Tchau, tchau. Beijos, bom final de semana. Até terça-feira.